Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado, para que você e eu possamos estar fortalecendo o nosso espírito, para que o nosso dia seja abençoado e para que o Senhor venha direcionar todos os nossos passos, toda a nossa vida, e que o dia de hoje esteja tão especial que o Senhor venha trazer para a nossa vida um direcionamento, assim como o Senhor ordenou a Samuel para fazer aquilo que estava no coração de Deus, e ungindo Davi, assim o Senhor hoje te procura para te ungir, para derramar sobre a tua vida uma nova unção, uma nova etapa, e que a partir de hoje você comece a passar sim pelo processo de preparação para receber tudo que o seu coração almeja, pois todas as vezes que nós queremos algo, nós temos que ter a certeza de que o Pai vai nos preparar primeiro para depois nos entregar o melhor, para que eu e você possamos cuidar, para que eu e você estejamos preparados e fortalecidos para receber do Senhor o melhor e cuidar, porque se nós não estivermos preparados, não conseguimos passar pelo processo de preparação, nós não vamos conseguir cuidar do que o Senhor colocará nas nossas mãos. Quantas das vezes nós queremos algo de Deus, mas não estamos preparados, e o Senhor às vezes já até nos entregou algo, nem é tão grande, e a gente jogou fora, a gente desperdiçou, a gente não soube administrar. As situações do dia a dia que ocorreram fizeram com que nós perdêssemos tudo que o Senhor nos deu. Então, agora é um tempo de preparação, e o Senhor está te preparando para você tomar posse do melhor desta terra, assim como Davi. Davi tinha sua casa, sua família, apesar de ser o menor da sua casa, de nunca ser lembrado pelos seus, o Senhor cuidava dele. E ele estava sempre louvando e engrandecendo, glorificando o nome do Senhor. Por isso que nós vemos tantos salmos escritos por Davi lá na frente, porque nós temos a certeza de que Davi foi preparado para isso. Então, saiba que se você souber esperar o tempo, o Senhor vai te abençoar grandemente. Então, tome posse dessa palavra. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Hoje, a palavra que nós vamos meditar, eu quero meditar com vocês em uma palavra em 1 Samuel, e em Atos. Em 1 Samuel 16, 13 está escrito assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O versículo que está em Atos 13, 22 está escrito assim, ó: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou isso o próprio Senhor: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Como é maravilhoso saber que o Senhor, Ele testemunha sobre nós. Mas para isso nós temos que alcançar o coração do Senhor. Nós temos que ter esse direcionamento de estarmos sempre nos planos de Deus, de sermos não somente chamados, mas escolhidos, porque o Senhor diz na palavra dele que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos? Porque são poucos que suportam esse tempo de processo, que tem essa identidade em Cristo, que tem essa identidade de suportar, de superar todos os desafios, todas as provas, não murmurar como aquele povo no deserto, não dizer, não voltar para trás, não desistir.
Quantas das vezes nós vemos vidas voando assim, de repente a pessoa, por uma coisinha pequena, desiste de tudo. Ei, sou eu quem faço? Não, quem faz é Deus. Deus, ele pode todas as coisas, ele faz no tempo oportuno. E ele diz para você, não perca a sua identidade. Saul perdeu a sua identidade. Por quê? Porque olhou para ganância, deixou o orgulho tomar conta, a soberba, se achou superior, tocou no que não era para tocar, não destruiu o que era para destruir, entrou e quis fazer o que era para os sacerdotes fazer. Então, quantas das vezes nós fazemos o mesmo e dizemos assim, não, mas o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu estou fazendo para o bem de todos, para o bem da obra, para o bem do fulano, do ciclano. Quantas das vezes nós somos, às vezes, levados a situações nas quais as pessoas já falam assim, dessa maneira para a gente. E se eu e você, que somos seres humanos, falhos, errantes, e que às vezes fazemos o mesmo, não gostamos quando alguém fica dizendo, se não fosse eu, porque eu que estava, eu que fiz, eu que aconteço na sua vida, e você ainda é ingrato, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa faz e cobra, então a gente não quer isso. Imagina Deus que disse para Saul destruir aquele povo. E Saul fez o quê? Pegou o melhor daquela terra. E ainda por cima trouxe a homens e mulheres daquela terra que era para destruir, não era para ficar ninguém. Porque Deus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, eu e você não sabemos. Então, quando o Senhor tirar algo da sua vida, quando o Senhor fechar portas na sua vida, não reclame, não murmure. Só pergunte para o Senhor, o que eu preciso aprender para passar esse processo? O que o Senhor quer que eu aprenda para que o Senhor abra a porta certa? Porque questionar, murmurar, só vai te fazer estagnar, ou então até mesmo morrer no deserto. Sabemos que há situações nas quais nós não interpretamos bem o que o Senhor quer e questionamos. Questionamos, pedimos para que o Senhor devolva. E existe duas coisas que eu tenho aprendido muito, que é a vontade soberana do Senhor e a vontade permissiva. Tenho eu orado todos os dias para que o Senhor não faça nada que não seja a vontade soberana dele na minha vida, porque sou falha, errante, e muitas das vezes nós erramos e pagamos preço por escolhas que nós fazemos e passamos anos da nossa vida chorando, porque o Senhor falou não, mas a gente queria e Ele permitiu. Ele permite, Ele não arranca do nosso caminho, Ele não mata, não. Mas quando Ele te mostrar algo, não relute. Pare de questionar o que o Senhor já te disse que é não. Pare de querer arrombar uma porta que o Senhor disse que vai fechar ou que já fechou. Faça como Samuel, não. Faça como Saul, também não. Saul fez errado. Nós temos que ser como Davi, temos que ter um coração quebrantado. Vamos errar? Vamos, mas vamos ter coração quebrantado para chegar aos pés do Senhor e dizer como Davi, Senhor, arranca tudo que o Senhor quiser, mas não afasta de mim o teu Espírito Santo. E é isso que importa, porque aqui na terra nós vivemos o que o Senhor permite. Nós temos o que o Senhor coloca nas nossas mãos.
quando Ele nos prepara para estar administrando, cuidando do que é dele. A Bíblia conta nos evangelhos, o próprio Jesus conta em parábolas que nós somos mordomos e que nós temos que ter o cuidado, porque tudo que nós aqui na terra nos é dado para nós tomarmos conta, o Senhor vai vir num dia em que nós não vamos estar esperando. Então nós temos que estar sempre vigilante, não maltratar, não humilhar, como Jesus conta ali, que o mordomo ficou tomando conta e quando ele viu que o seu senhor demorava a voltar, começou a judiar, a humilhar e começou a beber e fazer tantas coisas erradas. O que é isso? É o Senhor, é o próprio Senhor Jesus dizendo, nos alertando, temos que ter vigilância em todo o tempo, porque senão perdemos o foco, perdemos o melhor de Deus, porque Ele tem preparado para nós. E quando fazemos isso, saímos da vontade do Senhor. E quando o Senhor volta para falar conosco, o que nós temos a oferecer para Ele? Davi era um homem que foi reconhecido pelo próprio Senhor como um homem segundo o coração dele. Olha que privilégio. Todavia, Davi era um homem errante, era carne como eu e você. Foi bem sucedido em muitas coisas, em muitas batalhas, em muitas situações. Foi um rei excelente, humano, que adorava a Deus. Todavia, nós, se tivéssemos o coração de Davi, ou pelo menos um pouco desse quebrantamento, nós temos que pedir isso todos os dias para o Senhor, para que alcancemos a graça e o amor do Senhor todos os dias. Somos tão falhos, tão errantes, que temos que todos os dias pedir para o Senhor escrever o nosso nome no livro da vida, olhar para nós. Temos que dizer que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador todos os dias, porque é só Ele que nos leva ao Pai. E aqui, quando nós entendemos tudo isso, nós alcançamos o objetivo que Deus quer. Qual é esse objetivo? O objetivo de viver as promessas do Senhor. Quantas das vezes nós desistimos das promessas do Senhor porque não suportamos o processo? Ei, Davi, quando estava lá apacentando as ovelhas de seu pai, lutou com o urso, com o leão, mas não deixou de adorar ao Senhor. E tudo aquilo já era o seu processo. Para quê? Para enfrentar Golias. Quando ele enfrenta Golias, isso também é algo minuciosamente colocado na sua vida, no seu caminho, para fortalecer o seu caráter, para mostrar para ele que para ser rei, ele ia estar sempre em batalhas cada vez maiores, em guerras nas quais ele precisava ter estrutura física, emocional, para não deixar ser levado, para que os disse-me disse, não, isso aí não, isso não é para você não, até aqui você vai, aqui para frente não, não, essa cidade não. Então nós temos que entender que todo o processo é para fortalecer e para que ninguém tire o que o Senhor tem para te dar. E para que ninguém venha fazer com que você desista de algo grandioso que o Senhor colocou no teu caminho. Ah, mas será que só isso mesmo? Será que não é só para ter uma coisinha, um casamentinho mais ou menos? Não.
Não é. O Senhor disse que te daria tudo que você já teve em dobro. O Senhor disse que te levaria a lugares para falar da palavra dele, nos quais os seus pés nunca pisou. O Senhor disse que traria tudo em dobro do que te tiraram diante dos olhos daqueles que te humilharam, daqueles que zombaram de ti. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então por que você vai aceitar migalhas quando o Senhor diz que tem o melhor para você? Ah, mas hoje eu sou assim, eu estou aqui sozinha, eu estou aqui com o cartão estourado e fui ajudar pessoas que talvez não devia ter ajudado, ou talvez que o Senhor estava tratando e eu acabei pondo a mão e estou pagando o preço, ou então simplesmente estendi a mão, confiei em pessoas erradas, estou endividada, fiquei doente, estou ainda mais endividada. E o que o Senhor vai fazer nessa situação? Ei, você não serve um Deus limitado, você serve um Deus que pode todas as coisas. E você não precisa recuar, você precisa somente crer. Porque nada nem ninguém vai impedir o agir do Deus que você serve, porque o Deus que eu sirvo e que nós servimos, Ele faz o impossível. Porque o que é possível Ele deixa para você fazer. Faça como Davi, enxergue além do gigante. Quando Davi viu o gigante afrontando todo aquele exército de Israel, ele olhou e falou, deixa eu ver. Foi até Saul e disse qual é a recompensa. E a recompensa era nunca mais pagar impostos, receber uma bela de uma quantia em prata e ouro e ainda receber a sua filha como esposa, ser genro do rei. Davi olhou aquele gigante e imaginou ele desse tamaninho, porque o prêmio que ele viu era muito maior do que aquele gigante. Olhou para aquele gigante e disse para ele ainda com ousadia do céu, você vem a mim com pau, com espada, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então hoje declare isso. Todo gigante que se levantar durante o seu dia, olhe para ele e diga, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você verá esse gigante cair por terra, porque a vitória já é sua. Você é mais que vencedor. Deus é contigo e nada vai impedir o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Tome posse dessa palavra, porque o processo é tão importante quanto a promessa. Então não recue, não recue. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro? Teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E não desista, porque você viverá coisas maravilhosas. Somente confia no Deus do impossível. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.